Olá, pessoal! Mais uma vez aqui, Marcos Carletti. Rogério Toledo, juntos aqui no Abecedário do Direito. Então, hoje nós nos antecipamos um pouco a nossa conversa, bate-papo sobre o Código Civil, porque chegaram algumas perguntas e nós achamos até interessante respondê-las antes do próximo episódio. Estávamos falando sobre CNPJ. Pessoas jurídicas. E o pessoal do Instagram aí veio e colocou, a gente fez uma caixinha e vieram algumas perguntas. Então, a partir de agora, a nossa assistente, a Sofia, vai fazer essas perguntas e nós vamos tentar responder aí. Vamos tentar, né? E se não conseguir? Aí chama os meninos. A primeira pergunta que chegou aqui foi sobre lucro real e lucro presumido. Vocês sabem dizer qual a diferença? Vamos lá. Eu vou deixar para o doutor Rogério. Na realidade, essa é uma pergunta que ela anda no direito, mas ela esbarra muito também na contabilidade. Né? Exatamente. Na realidade, uma empresa pode ser com a mesma constituição, você pode optar pelo lucro real ou pelo lucro presumido. Basicamente, o que muda aqui entre uma e a outra é a modalidade de contabilidade que você vai fazer nela, né? A lucro real é a mais temida das empresas, né? Por quê? Dá mais trabalho para o contador. Dá mais trabalho para o contador. É uma empresa que você tem que tem um livro diário. Tem um livro diário. Então, qual que é a diferença básica? Uma empresa de lucro real é contabilizado toda a despesa e toda a receita que tem. Uhum. Tá? Então, assim, tudo que tiver de despesa com insumo, com material, com despesas da empresa é contabilizado. E tudo que tiver de receita. Quer dizer, mas tem algumas despesas que elas entram para abater impostos, tem outras que não. Então tem que fazer uma apuração. Não, mas aí tem aquela alíquotazinha. Mas basicamente, assim, sendo raso na resposta, o que vai mudar o imposto que você vai pagar no lucro real, por isso que o próprio nome já diz, lucro real. É exatamente o que ficou no meu bolso. Por quê? Eu vendi esse óculos por 100, eu gastei 20 para fazer, mais 10, mais empresa, né? Então me sobrou 50 de lucro. Uhum. Ou seja, eu vou recolher o imposto sobre o lucro. Tá? A alíquota sobre o lucro real ela é menor sobre o lucro presumido. Do que o lucro presumido. Mas e o que significa lucro presumido? O lucro presumido... Presume-se alguma coisa? Então, presume-se que já existe essa despesa. Então, quando você ingressa optando pelo lucro presumido, você já tem uma alíquota pré-estabelecida e você vai recolher sobre o que você vendeu. Independente dos meus gastos. Independente se você gastou... Se a empresa vendeu... Quanto você falou? R$100. Isso, se ela vendeu R$1.000 de óculos, ela vai pagar imposto sobre R$1.000. Não vai apurar se ela teve lucro ou prejuízo. Para dar um exemplo muito, muito claro sobre isso daí, geralmente a alíquota do lucro presumido é menor do que do lucro real. Tá? Certo. Por quê? Porque você não vai contabilizar a despesa. Uhum. Tá? Então, assim, sobre o lucro presumido, você vai pagar... Eu vou falar sobre o ramo imobiliário de construção. Você vai pagar 6,93%. Isso já tem contribuição social, imposto de renda da pessoa jurídica. Já está tudo englobado ali. Vai dar 6,73%. Ao ponto que numa empresa de lucro real, você vai pagar 15%, por exemplo, só que você vai abater as despesas que você tem. Ok. Mas isso aí, já entrando nisso, é uma outra dúvida que pode surgir, né? Ou a gente deixa para um outro episódio. Eu posso ser simples no lucro real e no lucro presumido ou não? Vamos deixar para outro episódio? Pode ser. A gente responde, a hora que entrar no outro episódio, a gente responde sobre isso. Tá bom? Vai que é a dúvida de alguma outra pessoa também. Isso, né? Exatamente. Então, vamos para a próxima pergunta? Bora lá, Sofia. A segunda pergunta foi sobre sociedade anônima. Qualquer pessoa pode ser sócio? Vamos lá. É uma pergunta simples, mas é uma pergunta que muitas pessoas podem ter alguma dúvida, né? Qualquer pessoa
capaz pode ser sócio de uma sociedade anônima, né? Sim. Se for uma sociedade anônima aberta, como que eu faço para ser sócio? Qualquer pessoa capaz entra lá no site, onde que for, porque se ela é aberta, ela está na Bolsa de Valores. Bolsa de Valores. Ela pode comprar uma cota da sociedade e ela vai ser sócia da empresa. Certo. Nos lucros e prejuízos. Lucros e prejuízos, né? Ok. De repente é assim, mas entra em outro assunto, né? Sobre lucros e perdas, né? Sim. Então ele vai assumir... O mais comum aí, que todo mundo sabe, na época da Vale, da Petrobras. Aí o pessoal ficava sócio da Petrobras. Isso. E ficava lá, gozando dos lucros e amargando prejuízo. E se for uma sociedade anônima fechada? Sociedade anônima fechada é aquela que é uma sociedade anônima, porém ela não tem não é listada na Bolsa de Valores. Então também qualquer pessoa pode fazer parte de uma sociedade anônima fechada. Porém, ele tem que entrar em contato com os proprietários, ver se os proprietários querem vender alguma participação, né? É muito difícil, né? Se conseguir, mas não é impossível, não. A sociedade anônima... Desde que haja um convite, ele tem que entrar, assim, não é indiscriminado. Né? Não, e depende também da Constituição da Constituição da empresa, porque de repente, vamos falar assim, 1.000 cotas, né? E então tem numa redistribuição de cotas tem as preferências, né? Sim. Então, não havendo preferências na aquisição dentro de todos os sócios, então abre-se para externo, né? Então, a não ser que for por herança também, né? Sim, pode ser. Por herança. Mas quando a empresa já está predisposta, ela já procura para colocar na bolsa, se ela está predisposta a abrir o capital para terceiro. Né? Mas tem muitas sociedades anônimas de fechado, fechado, né? Eu acho que está respondida a pergunta. Bem simplesinho, né? Não bem tem simples, muito o que falar. Mas é interessante também saber isso daí. Vamos lá, Sofia, a próxima pergunta? Acabou de chegar uma pergunta aqui do Anderson Pérez, que ele perguntou se vocês já estão se preparando para a reforma de 2026. Eita. Interessante pergunta, hein? É interessante até porque nós estamos preparando material sobre esse tema, porque é um tema muito abrangente, né? Que é a reforma tributária, né? Que na realidade ela já foi... uma emenda constitucional. Uma emenda. Já foi sancionada, né? E agora está sendo regulamentada, né? Ela vai ter uma sessão, né? Ela vai iniciar agora em 2026 e ela vai ser implementada totalmente em 2033. 2033. Né? Então ela vai ser aos poucos sendo implementada, né? Mas ainda faltam algumas regulamentações e o Congresso está trabalhando nisso, né? Não sei se vai dar tempo de em 2026 já começar como está programado, né? Mas eu acho que sim, né? Porque como se tratando de cobrança de impostos, mas basicamente ele é a substituição, né, de 5 impostos, né? Que era ICM, IPI, ISS, ICMS, a contribuição social, salvo eu, e vão virar o CBS e o IBS, né? Isso. Então, estamos nos preparando. Estamos nos preparando e vamos fazer um material exclusivo só para lidar desse tema aí. Aproveitando o ensejo, está aqui o nosso convite para você vir aqui falar um pouco mais sobre os teus empreendimentos, sobre a tua forma de agir, né? Exatamente. Podemos convidar o Anderson para vir aqui, Marcão? As portas abertas. Grande Anderson. Valeu. Esperando você aí. É a tua trupe toda aí, ó. Vamos aí, vamos conversar um pouco sobre empreendedorismo. É isso daí. Obrigado pela participação. Mas só que também é o seguinte, não é no abecedário do direito, né? Não, aí não, porque o cara já está no FGH e J. É isso daí. Então tá bom, um abraço, Anderson, obrigado por sua pergunta aqui pra gente. Sofia, temos mais uma pergunta aí? Chegou aqui uma pergunta do Júnior, ele perguntou como ele se enquadra no Simples Nacional. Opa, valeu, Júnior, pela participação. Também, você percebeu, Marcos, que tudo que
tudo que tem vindo de pergunta, tem vindo de dúvidas sobre a pessoa jurídica, ela anda muito com a contabilidade, né? Sim, exatamente. Porque eu acho que a grande dúvida, na realidade, ele é mais de como se organizar e como pagar, ou o que eu devo pagar, ou como me estabelecer, até do que a parte jurídica. Exatamente. De como se constitui, né? Exatamente. Aí, questão, nós temos vários colegas que são contabilistas, né? Sim, nós podemos trazê-los aqui para tirar algumas dúvidas nesse sentido. E complementar, né, esse tema aí, muito, muito interessante. Exatamente, aí. Porque, na realidade, o advogado, ele só entra depois que o contador saiu, né? Ou antes, né? Exatamente. Se no caso a empresa for uma empresa que quer trabalhar certinho, com previsibilidade, né, com cuidado para não entrar em qualquer tipo de problema, então o advogado trabalha em conjunto com o contador para achar as nuances certas para se pagar menos imposto. Legal, mas vamos à pergunta do Júnior. Na realidade, assim, o Simples Nacional, ele é um artifício, né, que serve para duas empresas, a microempresa e a empresa de pequeno porte. A diferença, Júnior, que você vai ter para você poder ser Simples Nacional é basicamente pelo faturamento, né? Se for por uma microempresa, você não pode faturar anualmente mais do que R$360 mil, e se for uma empresa de pequeno porte, não pode faturar mais de R$4.800.000 anuais. Tá? Também tem tem a previsibilidade das empresas que não podem. Então, tem certas empresas que elas já não podem nascer simples. Uma construtora não pode nascer simples, uma importadora não pode nascer simples. Sim, exato. E até uma outra questão, eu tenho uma empresa Simples Nacional, aí eu caí na tentação e importei um produto, eu perco o Simples Nacional. Você perde o Simples Nacional. Perco o Simples Nacional. Explodiu meu faturamento, perco o Simples Nacional. Então, mas assim, se você tem lá um faturamento de 12 meses em 360 mil, isso dividindo, faz umas contas lá, tal. Sim. Se eu passar um mês, eu já perco o Simples Nacional? Então, ele tem o cumulativo, né? Ele tem o cumulativo dos últimos 12 anos lá. O que o pessoal tem feito muito, essa manobra, até que os contabilistas, especialistas em holding, eles não gostam muito, mas o pessoal tem feito muito. Abrindo várias empresas. Eles abrem uma empresa, vai dar o faturamento, abre outra, vai dar o faturamento, vai... Que em 2026, com essa reforma, isso daí está com os dias contados. Está com os dias contados. Porque o sistema o sistema de pesquisa governamental, né, da Receita, vai pegar todas essas empresas para poder ver. Na realidade, é uma pessoa que está, entre aspas, burlando. Hoje não. Porque tem previsão para isso daí. Exatamente. Né? Mas em 2026 provavelmente vai acabar isso daí, porque o governo vai passar a tesoura nisso daí. O que a gente fala assim, né, da manobra para as alíquotas de imposto, o que é lucro real, o que é lucro presumido. A gente estava até falando de empresas de pequeno porte. Uma empresa de pequeno porte, ela pode ter lucro real também. Mas aí você... respondi a outra pergunta. Era só no próximo episódio. Mas já fica respondido já. Bom, uma empresa simples pode ter lucro real também, tá? Pode ter lucro real, sim. Ela pode trabalhar no sistema lucro real. Se ela acha que é mais interessante os produtos dela, ela pode trabalhar no lucro real. Tá certo, Júnior? Respondi a tua pergunta. Tudo certo. Tem mais alguma pergunta, Sofia? A próxima pergunta foi sobre desconsideração da personalidade jurídica. A pessoa quer saber o que significa. Uma pergunta muito interessante. E essa é uma pergunta
que realmente diz respeito à advocacia mais do que à contabilidade. Pelo menos uma pergunta agora, né? Exato. Então, a quebra da desconsideração da personalidade jurídica, ela é sempre pedida por um juiz, né? Quando existe fraude, confusão de concedida por um juiz, né? Concedida. Pede-se ao juiz. Ao juiz, o juiz é quem concede. Isso, né? Se o juiz entender que está havendo fraude ou confusão patrimonial, ele decreta a desconsideração da personalidade jurídica. Para que serve? Vamos falar que uma empresa ela tem um capital limitado. Vamos falar de uma empresa limitada, né, Rogério? Isso. Então, ela tem um capital social de R$100 mil e ela se tornou inadimplente no mercado. Então, entra-se com uma execução, né, e essa execução não se acham bens, patrimônio na empresa. Vamos falar de uma trabalhista, numa ação trabalhista, né? O reclamante conseguiu êxito, né? E na hora de executar essa sentença, não tem patrimônio, a empresa fechou, né? Ou então o pura e simples fraude mesmo. A fraude, né? A pessoa tira os bens da empresa e coloca na pessoa física dele. E outra também, ele confunde o faturamento com os gastos pessoais, então uma confusão patrimonial ali, né, entre a pessoa jurídica e a pessoa física. O juiz, analisando as provas, entendendo que houve esses requisitos, então ele pede a desconsideração da personalidade jurídica, então todas as dívidas que são de responsabilidade daquele CNPJ, ela passa a ser do proprietário. Dos CPF. Do CPF. Isso, aqueles sócios que respondem pela empresa, no limite de seu capital social. Isso. Só para complementar, hoje em dia já existe também o inverso, né? A desconsideração da personalidade jurídica inversa. Fala um pouquinho sobre isso aí, rapidinho, né? Vamos falar porque é uma coisa bem interessante. Né? A pessoa é sócia de duas empresas. Então, pessoa A é sócia de uma X e de uma Y. E quem está devedora no mercado é a empresa X. Né? A personalidade jurídica de forma inversa, aquela empresa X, não tendo patrimônio, vai desconsiderar a personalidade na pessoa física. E se essa pessoa física não tiver condições de assumir aquele compromisso, inverte para outra empresa do grupo econômico. Exatamente. Então, aquela desconsideração da personalidade jurídica inversa. Então, vai para a empresa Y. Então, a empresa Y, né, lógico que todas as regras cabe uma exceção. Então, aquela empresa Y vai responder pela dívida da empresa X no limite do capital social do CPF dele. daquela pessoa. Quer dizer, não vai responder por todo, a não ser que essa pessoa física responda por todo aquela pessoa jurídica X. Lembrando ao retorno do início de tudo, que é a questão dos usos e costumes, né? Que a lei ela vem por determinado costume, por determinado uso, né? Exatamente. Quer dizer, as empresas começaram a burlar, aí a lei já vem, peraí, vamos cercar aqui. Quer dizer... vamos cercar ali, né? Eu tenho esse CNPJ, porque é muito fácil, né? O empresário faz um monte de compromisso, não há nenhum. Aí eu abro uma outra empresa, pessoa física abre uma outra empresa que não se comunica, e ela, tudo bem que vai vir responder por ela, mas aquela empresa dela lá, a outra empresa está boa no mercado, quer dizer, ele fez uma confusão patrimonial, tirou dinheiro de uma empresa, levou para a pessoa física, levou para outra pessoa jurídica, e os credores dessa daqui ficam a ver navios, né, enquanto ele fica trabalhando com uma outra empresa. Então, existe essa possibilidade de buscar naquela empresa, né, mas desde que tenha fraude e confusão patrimonial. Respondida a pergunta. Sofia, mais alguma perguntinha?
Eu deixei essa pergunta por último, porque a pessoa perguntou quais são as causas para a extinção dessa pessoa jurídica. Bacana, hein? A pergunta é boa, né? Você responde? Não, vamos falar. Vai lá tem duas possibilidades, né? Ela pode ser voluntária, né? voluntária e involuntária, né? Entre aspas, involuntária, né? Então ela pode ser... eu respondo a voluntária. A voluntária? Fácil, a voluntária é mais fácil, né? Os sócios resolvem finalizar, faz um distrato social. Uma dissolução. Uma dissolução, faz o distrato, registra no órgão que ele fez o contrato. Pronto, acabou. Tá aí a SPE, como que funciona? A SPE ela já tem uma finalidade. Ela já nasceu com a data de validade. Então a SPE, que é muito utilizada hoje, né, que é a Sociedade de Propósito Específico. Então, ela cumpriu a especificidade dela. Cumpriu. Vamos abrir uma empresa para fazer um empreendimento. Cria a empresa, fez o empreendimento, terminou, fez me fugiu aí. Não, terminou, vendeu todas as unidades. Vendeu as unidades, isso. Fez a instituição de condomínio, matriculou, acabou a empresa. Faz o balanço, encerra a empresa e morreu aí. Aquelas empresas também... Distribui o lucro para os sócios. Aquelas empresas também que é feita por determinada validade. Vamos abrir uma empresa para fazer o show do Rock in Rio. A gente abre ela, terminou o show, então ela já vai ter 3 meses. Então ela tem a tua extinção natural. Né? E agora tem a outra, que é a involuntária, vamos dizer assim, a judicial. Você vai deixar eu responder essa mesmo? Claro, né? Não, então, você vai me ajudar aí, né? Não sou bobo nem nada. Não, mas você vai me ajudar aí. Involuntária. Para que o nome já diz, né? Os sócios eles não querem terminar a sociedade. Sim. Mas aquilo que a gente estava respondendo a pergunta agora há pouco, houve uma insolvência na empresa, né? E essa empresa ela recebeu alguém entrou com um pedido de falência, né? Exatamente. Então vai ser um processo judicial, né? E a hora que for decretada a falência, ela se encerra. Quer dizer, não ela vai à quebra, vontade né? Chamado não decretar a falência, mas a quebra da empresa. A quebra da empresa. Não existe a vontade do sócio em terminar, mas as condições levam a isso e não tem o que fazer. Exatamente. Né? São basicamente as... Aí cada tipo complementando, né? Cada tipo de empresa é um tipo, né? Banco é uma liquidação. Agora está em alta aí. Qual o banco que está em liquidação aí? Isso. É um banco aí, né? A gente não pode falar nome, né? Mas isso aí, a gente está tendo aí é triste, né? Um histórico triste desse banco, que ele está sendo liquidado, né? Exatamente. Então, vai ser o final da empresa, provavelmente, né? Sim. Tipo assim, também teve um banco aí de um artista famoso, um dono de televisão, que ele também foi voluntário. Ele né? terminou com... Isso. Então, esse daí foi voluntário, não ficou devendo nada para ninguém, foi adquirido por uma outra empresa, né? Foi feita uma aquisição. Agora, esse banco aí parece que houve fraude, né? Algumas coisas assim. Sim. Então, aí esse caso, aí por isso que já estão indo atrás de outros bens, né? Sim. Então, aí é involuntário, né? Involuntário. Entre aspas, né? Então, nós temos, né, assim, eu não sei nem se pode falar isso aí, mas nós temos no nosso portfólio algumas empresas também de fintechs aí que andaram dando dor de cabeça para alguns dos nossos clientes. É verdade, exatamente. E depois é triste para rever os créditos aí. É porque a turma já faz na má fé, né? Exatamente. Já essas fintechs têm que tomar cuidado com fintechs, né? Para quem vai fazer qualquer tipo de investimento. Precisa se acautelar, né? Isso, exatamente. Muitas vezes tem lá banco 1, banco 2 e não é banco, né? Exatamente. Tá só no... Eu acho que
vai existir ainda uma lei que, para você ter o nome banco, você precisa estar ligado ao banco central, ligado ao fundo garantidor. Ter respaldo do fundo garantidor. Ter respaldo do fundo garantidor, né? Porque pouca gente sabe, mas se você tem um investimento qualquer em um banco, que é banco, até 250 mil, 260 mil, algo não é garantido pelo fundo, né? Agora, se é o banco X, que ele só é banco no nome, já era, né? Já era, não se tem essa proteção, né, do fundo garantidor. Eu espero ter respondido. Fugiu um pouquinho do tema, né? Pouco do tema. Mas tá bom. Mas valeu a pena, acho que esse é um assunto legal também, sobre segurança bancária, né, investimentos, sim, né? Sim. A gente pode até discorrer sobre esse tema aqui. Eu acho que até um episódio X aí só para isso daí, porque tem muita coisa para se falar. Ok. Pessoal, tudo certo? Sofia, tem mais alguma pergunta, Sofia? Não, por hoje é só. Então tá bom. Obrigado, pessoal. Aguarde o nosso próximo episódio. Inscreva, compartilha, faz tudo aquilo que você já sabe que tem que fazer. Tá aí embaixo aí o nosso portal, nosso site. E tendo mais dúvidas, manda as dúvidas pra gente que a gente vai... Obrigado aí aos participantes, né? Agradecendo de antemão aí, de colaborar com as perguntas, as dúvidas. A gente vai aprendendo a cada dia também, né? Exatamente. Até porque vocês dão a dúvida, a gente tem que dar uma relembrada aqui para poder não falar abobrinha. É verdade. Então não se esqueçam de divulgar o nosso canal aí para que a gente seja mais fortalecido, né, e a cada dia a gente possa contribuir mais com a sociedade nesse mundo digital. Pessoal, um abraço. Valeu. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.